Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar como ter armazenamento infinito de arquivos. Então, se você está com a tua máquina já com o disco praticamente cheio, você não quer fazer um upgrade, enfim, qualquer que seja o motivo, você pode ter um armazenamento em cloud. Obviamente, você pode contratar qualquer tipo de serviço pronto já do próprio Google, né? Google Drive, ou da Microsoft OneDrive, ou enfim, da Apple. Tem diversos serviços de armazenamento, de storage que você pode contratar. Mas eu vou te mostrar um aqui na cloud, que é bem barato. Dependendo da quantidade de arquivos que você for subir, o custo é cobrado pela quantidade de arquivos. Então, dependendo da quantidade, pode ser muito mais barato do que qualquer armazenamento que você já pague mensal por uma faixa de quantidade que você vai armazenar. E aqui tem algumas questões específicas que você pode fazer. Inclusive, você pode utilizar na tua aplicação, fazer integrações. Você tem diversos tipos de acesso, enfim. Tem várias questões, vários tipos de storage que você pode, inclusive, criar separadamente para armazenar arquivos mais frios, arquivos mais quentes, que são arquivos que você acessa com mais frequência, ou arquivos de backup que você vai acessar de vez em quando. Então, cada tipo de arquivo você tem um preço diferente também, assim como a classe de armazenamento muda. E antes de começar aqui o conteúdo propriamente dito, queria pedir para você deixar o like no vídeo, comentar se você achar esse vídeo relevante para você e se inscrever no canal. Mais de 70% das pessoas que assistem os vídeos do canal retornam, mas não se inscrevem. Então se inscreva no canal, dê esse apoio aí para mim e que vai ser muito bacana. Então, antes de provisionar o bucket propriamente dito, eu vou aqui no Cloud Storage da própria documentação do Google, falando sobre armazenamento de objetos para empresas de todos os tamanhos. Na verdade, não precisa ser empresa para fazer esse tipo de armazenamento. Pode ser uma pessoa física, qualquer pessoa que tenha uma conta no Google Cloud, assim como eu tenho aqui. Então, aqui ele vai dar várias informações sobre questão de tipo de integrações, relatórios que podem ser gerados através de Cloud Storage, mas o que importa aqui para a gente são as opções de armazenamento, que são as classes de armazenamento, né? Tipo de armazenamento que você pode ter. Então, a gente tem aqui 4 tipos: Standard, Nearline, Codeline e Archive, e cada tipo desses é um tipo de arquivos que você vai armazenar. Você precisa criar um storage para cada tipo? Não, você pode ter um storage padrão, por exemplo, um standard, e utilizar aquele para tudo, independente de você acessar o arquivo de forma quente sempre ou não. Então, você pode utilizar esse cara aqui. O standard, ele é um armazenamento de dados que são frequentemente acessados, né? Então, dados populares ou armazenamentos por breve períodos, dados acessados com frequência, incluindo sites, streaming de vídeos e apps para dispositivos móveis. Nearline, serviço de armazenamento altamente durável e de baixo custo para armazenar dados acessados com pouca frequência, dados que podem ser armazenados por 30 dias. Codeline, um serviço de armazenamento durável de baixo custo para armazenar dados pouco acessados, armazenados por 90 dias. E o Archive, que é praticamente um backup, dados que podem ser armazenados por 365 dias, ou seja, não é que pode ser armazenado por aquele período. Na verdade, ele vai ser acessado naquele período. Então, se você praticamente não acessa seus arquivos, é um backup que você só quer ter para um dia acessar por algum motivo. Inclusive, você pode fazer um sync do storage com a tua máquina para fazer backup incremental todos os dias, por exemplo. E aí você consegue ter um storage onde você armazena seus arquivos na cloud e sem correr o risco de perder, porque perdi meu disco e tal, não quero armazenar num HD físico ou alguma coisa assim. Você pode armazenar na cloud que você vai ter mais resiliência e disponibilidade. Aqui ele fala um pouco mais sobre classes de armazenamento. Aqui basicamente ele vai falar sobre a disponibilidade, então 99,9% de alta disponibilidade é o SLA, seja multi-region, dual region ou region, uma região só. Então você vai ter essa disponibilidade mensal aqui de 99,99% do tempo. Eu posso dizer por uso próprio, por experiência própria, que é basicamente 100% do tempo você vai ter tudo sempre funcionando. Raramente vai cair alguma região que está o teu armazenamento, que aquele tipo de recurso específico que você está utilizando deu algum problema. Então pode acontecer, obviamente, por isso que eles colocam sempre 99,99%, mas esse 0,01% é bem raro de acontecer. Então aqui a gente definiu que temos vários tipos de armazenamento, nós vamos provisionar um bucket aqui, um bucket de classe storage, que é um bucket que a gente vai querer ter acesso mais com período mais frequente. Aqui eu vou mostrar para vocês os preços, tá? Aqui tem uma tabela por região, região dupla ou locais multirregionais. Por região, você vai armazenar somente em uma região. Então, aqui, por exemplo, Carolina do Sul e US East, você vai armazenar e o custo é por giga mensal. Então, você vai pagar 2 cents de dólar, 10 centavos de real, né, basicamente, por giga por mês.
Então, eu tenho a calculadora ali, depois a gente pode fazer algumas simulações para vocês verem como isso funciona. Se quiser outra região, América do Sul, por exemplo, São Paulo, você vai pagar 3 cents de dólar. Então você paga um pouquinho mais, porque aqui em South America é mais caro. E aqui o tipo de standard, né? Nearline, Codeline e Archive. Você pode ver que conforme o tipo de armazenamento muda, o preço também vai caindo. O Archive, como é acessado com um período mais longo, ele acaba sendo menos de 1 centavo, 1/3 de 1 centavo por giga por mês, né? Então acaba sendo bem barato. E aqui você tem as multi-regions, aí você pode provisionar em regiões múltiplas, que aí você consegue ter uma disponibilidade maior ainda. Aí vai depender exatamente do que você precisa. A gente vai provisionar como região mesmo. Aqui a gente tem a calculadora, vou fazer uma simulação rápida. Vamos colocar aqui em South Carolina. Aqui eu tenho o tipo, como eu falei, a classe, Standard, Nearline, Codeline e Archive. Vamos colocar um Standard. Aqui ele já veio setado com 5.000 GB, eu não preciso de 5 teras, né? Eu vou colocar aqui que eu preciso de 100 GB de armazenamento. Um backup incremental aí que eu tenho e preciso de 100 GB. E aqui o data transfer, quantidade de transferência que você vai fazer. Aqui tem algumas informações, né? A quantidade de transferência entre os recursos com o Google Cloud. Então, você tem na tua máquina lá e você faz um sync. Quantos gigas você está propagando de transferência para fazer isso? Vou colocar aqui 10 GB por mês, o que já é muito, tá? Mas vamos supor que seja isso. Eu vou colocar 100 também para ficar igual a quantidade, mas eu não vou ficar populando essa mesma quantidade, não faz nem sentido, né, se eu tenho 100 de armazenamento, mas só para vocês verem aqui. E o custo aqui é $1,90. Vou mudar aqui para real, R$11,78 para 100 GB de armazenamento. Aqui eu posso colocar 200, por exemplo, só para a gente fazer uma simulação, R$24,17, onde você pode ter acesso a qualquer momento, obviamente, e você pode acessar tanto pelo console como via CLI pelo terminal, que tem uma ferramenta chamada GS Útil, onde você Google Storage Útil, né? Onde você pode criar e excluir buckets, fazer upload dos seus arquivos, download, listar, mover, enfim, você pode adicionar níveis de permissão dos objetos e tudo mais. Você pode utilizar essa ferramenta aqui chamada GS Útil através do terminal, se você não quiser utilizar o console aqui do Google Cloud. Então você tem várias coisas aqui, né? Classe de armazenamento, o preço eu já mostrei, fiz uma simulação na calculadora e mostrei o GS Útil para você acessar via terminal se você quiser, se quiser fazer alguma integração. Então agora a gente vai fazer a criação do bucket propriamente dito. Basicamente você vai colocar Cloud Storage e você vai cair aqui nessa tela. Aí você vem em Create Bucket e é bem simples de provisionar. Basicamente em menos de 1 minuto você provisiona um bucket. Lembrando que aqui você tem que colocar um nome único, tá? Aqui é o bucket que eu tinha criado de teste em alguma das lives que eu gravei. Eu vou colocar aqui GCS, Google Cloud Storage, mas você pode colocar o nome que você quiser, desde que tenha disponível. E vou colocar aqui meu computador. Como se eu estivesse armazenando da minha máquina e estivesse fazendo esse sync aqui. Então vou colocar aqui. Se eu quiser, eu coloco aqui labels, mas não vou adicionar. Dou um continue. Aqui é a parte da região, onde você vai escolher multi-region, dual region ou region. Eu vou colocar região mesmo. E aí é que você pode utilizar US East ou South America, como você quiser. Lembrando que os outros recursos, como vocês já viram provisionando, GKE ou Compute Engine, né, máquinas virtuais, ele já dá o preço total que vai custar aquilo ali para você, porque ele já tem um escopo daquele recurso. Nesse caso, ele vai te dar o preço por giga por mês, porque ele não sabe quantos gigas você vai armazenar. Então, o preço vai vindo de acordo com a quantidade de armazenamento que você vai colocar no bucket depois. Aqui você tá a classe padrão. Aqui eu escolho, né, o tipo de classe, Nearline, Codeline, Archive ou Standard. Vou deixar Standard, que são arquivos que eu quero acessar com mais frequência. E aqui o tipo de acesso, se eu quero que ele seja público ou não. Aqui não tem problema, posso deixar daquela forma. E aqui é um Data Protect, que eu posso colocar também ou não, eu vou deixar como default. E aqui o default, ele diz que todos os buckets têm 7 dias de soft delete, ou seja, eles duram 7 dias por padrão. Se tiver alguma questão de deleção que você queira fazer, você consegue ainda ficar com 7 dias de disponibilidade. Não vou encriptar nenhuma dessas questões, eu vou colocar e dei um create e já criou meu bucket. Claro, eu fui explicando para vocês, então foi mais de 1 minuto, mas é extremamente rápido e já tô com o meu bucket criado aqui. E aí você pode ver a minha lista de buckets aqui. Eu tenho um do lab que eu fiz, né, de Terraform, e aqui o bucket que eu acabei de criar. Location Type Region, o tipo da região, US East, que é South Carolina, o tipo de storage, que é Standard, a data criada. O bucket não é público, então não pode ser acessado publicamente, então ninguém pode acessar o teu bucket publicamente. Se a pessoa souber o nome ou etc e tal, ela não vai conseguir acessar. Aqui tem o soft delete padrão
retenções, eu posso configurar regras aqui dentro do bucket, etc. Então, se eu vier aqui, eu tenho várias configurações aqui dentro do bucket. Antes de criar um diretório ou subir um arquivo, vou mostrar aqui para vocês as configurações. Então, aqui eu tenho as configurações referente a ele. Aqui eu tenho o tipo de storage, então eu posso mudar ainda o tipo de armazenamento. Aqui eu posso inserir tags ou labels. Aqui é a minha URL do bucket. O nome do meu bucket, né? Que eu acesso como Google Storage, GS, e aí pelo GS útil é assim, dessa forma que você acessa. O bucket não é público para as pessoas externas acessarem, somente você que tem as suas credenciais e tudo mais. 7 dias de soft delete. Retenção aqui não tem nenhuma policy de retenção, mas a gente pode criar. Aqui são as permissões, aí você pode restringir ou não vou entrar nesse mérito aqui, mas você tem vários tipos de permissões através da tua chave de Service Account para você acessar. Protection também, aqui eu tenho 7 dias de retenção, eu posso editar isso e colocar mais dias ou colocar meses, segundos e etc. Aqui versionamento, não vou colocar também. Aqui eu posso criar uma policy de retenção também. Então ele diz para eu especificar o período mínimo de tempo que o bucket e os objetos devem ser retidos depois que eles subirem, né, que eles fizerem upload. Isso é para fazer uma limpeza, caso você tenha arquivos que sejam reutilizados ou que você tenha um ciclo, né? Aqui é um life cycle, que é justamente as regras que eu posso adicionar. Aqui eu tenho diversas regras que eu posso fazer o seguinte, por exemplo, set storage class para nearline. Então vamos supor que depois de um período de acesso ou de criação, de upload dos arquivos lá dentro do teu bucket, você queira que a storage class agora não seja mais standard, seja nearline, porque é um arquivo que você não acessa tanto. Então você pode colocar para setar depois de tantos dias. Então aqui, ó, idade. Depois de 60 dias que esses arquivos foram feitos uploads dentro do bucket, eu quero que a regra seja para setar o storage dele de standard para nearline. Nesse caso aqui, eu posso colocar também um delete object. Então, eu quero que os objetos, depois de 60 dias, sejam deletados, que eu não vou mais utilizar. Ele vai fazer isso automaticamente, porque é um life cycle que você está criando, é uma regra de life cycle. Assim como você também pode criar diversas outras regras, diversas mesmo, que você pode colocar por tipo de objeto, o prefixo que é compatível com aquele objeto específico, né, com aqueles arquivos. Aqui você pode colocar sufixos. Então todos os arquivos que tiverem extensão .jpg, eu quero que sejam deletados depois de tanto tempo. Então são várias regras aqui que você pode criar automaticamente para você não ter que ficar fazendo isso manual, se for o teu caso, né? Aqui ele tem a parte de observabilidade, então ele vai te dar as métricas de quanto que você está armazenando do teu bucket e dados de lista de leitura e escrita que está sendo feito no teu objeto. Aqui, como eu não tenho nada ainda, ele não me dá a quantidade total que eu tenho armazenada. Então você pode ver, bom, cresceu muito aqui. Será que meu script está funcionando da forma que deveria? Será que ele está, ao invés de fazer no diff, está colocando todos os arquivos novamente duplicados dentro do bucket? Então você pode ver por ali, pela observabilidade. E agora nós vamos vir aqui em Create Folder e criar um diretório. Então posso colocar aqui diretório. Qualquer coisa, qualquer nome que seja o que você precisa. Então é basicamente uma pasta. E aqui eu posso fazer um upload de arquivos ou da tua pasta inteira. Então vamos supor que eu quero fazer da minha pasta inteira. Upload folder. Eu tenho uma pastinha que eu coloquei alguns arquivos aqui dentro, de texto e de imagem, chamada Cloud Storage, e eu vou fazer o upload dessa pasta. Então, essa ação fará o upload de todos os arquivos de Cloud Storage. Faça isso apenas se você confiar no site, ok? Aqui ele já mostra o upload de todos os arquivos. Completo, bem rápido. Ele subiu, como eu coloquei para fazer o upload do folder, né, do diretório, ele subiu o diretório como um todo. E aqui dentro eu tenho os meus arquivos. Aqui eu tenho uma imagem. Deixa eu abrir aqui para vocês. Posso deletar depois se eu quiser, manualmente. Aqui ele já mostra a imagem. Isso aqui foi de uma live que eu fiz sobre Tense Tolerations, Node Affinity e tudo mais. E eu posso acessar também por aqui. Então aqui está a minha imagem acessível de acordo com a minha API, né? Então eu tenho esse acesso especificamente, somente eu consigo fazer esse acesso. Estou logado aqui e tudo mais. Então agora você consegue ter os teus arquivos. E o que eu estava falando para vocês é que você também pode utilizar o GS útil. Então eu posso pegar aqui e fazer o upload desses arquivos ou a deleção, enfim, utilizando a ferramenta de GS útil. Claro, você vai ter que instalar, vai ter que utilizar o Gcloud ali para poder fazer a tua autenticação, já tem tudo isso aqui, tem um vídeo no canal sobre esse assunto se você quiser. Mas a instalação é bem simples, você pode instalar utilizando Linux, Mac, Windows, enfim, é bem simples de fazer essa instalação. E aqui, pessoal, eu tive que mudar a documentação que estava em português para inglês, porque a documentação em português dos comandos não tem.
Então aqui eu posso acessar pela documentação em inglês do GS Util Tool os comandos propriamente ditos. Então aqui eu posso utilizar a parte de criação do storage, né? Então eu posso criar o bucket diretamente pelo gCloud, copiar arquivos para o bucket via gCloud, utilizando gCloud Storage. E pelo que eu estou vendo aqui agora, me parece, e aí é uma atualização ao vivo aqui, tá? Me parece que agora é diretamente pelo gCloud Storage e não mais pelo GS Util. Parece que eles incrementaram diretamente no gCloud a função das funções do GS Util. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Geralmente você deve usar, né? Poderia usar Google Cloud Storage Commands ao invés de GS Util Commands. Na verdade, não mudaram. O GS Util Tools é uma ferramenta legada, né, do Cloud Storage CLI e minimamente mantida. Então, o que ele quer dizer aqui é que não é mais suportada e que agora é melhor utilizar o gCloud Storage. Essa informação eu não tinha, eu estou tendo agora e repassando para vocês, por isso que é bom ler documentação e sempre estar atualizado com isso, porque realmente tinha as opções ali, como vocês viram, mas ele direcionava para a mesma página. Aí eu mudei para inglês para ver se tinha a ver com isso. Realmente tinha, mas aqui ele mostra mas ele diz aqui que é melhor você utilizar o gCloud Storage ao invés de utilizar o GS Util, porque não tem mais tanta manutenção. Mas você ainda pode utilizar, tá? Inclusive, se eu vier aqui, colocar GS Util, eu tenho ainda todas as informações aqui, ó, com tudo que eu posso utilizar, todos os comandos e etc. Então ele ainda funciona, mas ele só não é tão mantido assim como o gCloud Storage. Mas não tem problema, a gente utiliza o gCloud Storage e eu vou mostrar para vocês como isso funciona via CLI. Só quero mostrar algumas coisinhas bem simples, basicamente o upload aqui, eu acho que já é o suficiente, talvez um delete. Então aqui eu tenho a parte do upload. Basicamente ele está pegando aqui, copiando, né, e fazendo upload para o bucket. Então vamos pegar o nome do bucket, gCloud Storage. O meu arquivo que eu quero subir, eu vou criar um arquivo novo antes, chamado upload.txt, só para a gente fazer esse teste, tá? Então eu tenho esse arquivo aqui agora, os outros eu já subi para lá. Então aqui é gCloud Storage, o nome do meu arquivo e o meu bucket, né? GS, né? Google Storage, e eu vou subir aqui. Posso colocar a pasta, o diretório especificamente, ou posso subir na raiz. Vou subir na raiz, cometi um equívoco aqui, na verdade faltou o CP, né? De copy, agora sim. Então subi o arquivo, já completou o upload, vamos ver se está lá. Ele tem que estar aqui na raiz, que foi onde eu subi. Vou dar um refresh, já está aqui o meu arquivo upload. Assim como posso deletar, e a gente pode ver qual é o comando, provavelmente RM ou algo assim. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se tem essas informações, né? Talvez sim, talvez não. Delete objeto, RM mesmo. Então, mesma coisa o que vamos fazer, só que agora nós vamos deletar. Aí agora eu não preciso colocar o que é, eu não vou subir nada, só que eu vou passar aqui o que eu quero deletar, upload.txt. Removendo objeto, removeu, completou. Já deletou aqui. E aí pode ser bem mais simples você fazer isso via CLI. Se você tiver uma quantidade grande de arquivos, você pode criar um script com Python, por exemplo, e subir essa quantidade de arquivos de uma forma bem mais simples pelo gCloud Storage. E foi muito bom ter gravado esse vídeo, inclusive, para eu ver que o GS Util está obsoleto, porque eu sempre utilizo ele, inclusive, para setar permissões, principalmente para isso, e para rodar via scripts. E com o gCloud Storage, eu vi que tem todas as opções também. E aí você pode explorar a documentação a respeito disso. Bem interessante e legal. Valeu, galera. É isso. Até a próxima.